do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Seguimos com o Evangelho de João, apesar de termos pulado alguns versículos, os quais também passaremos brevemente para compreendermos a discussão, a disputa que continua entre Jesus e aqueles que creram nele. Mas a primeira leitura é tirada do livro do Gênesis. É justamente Abraão. Nos encontramos com o patriarca, que se nos é apresentado novamente no Evangelho de hoje, assim como já escutamos seu nome ontem. Diz o texto de hoje: naqueles dias Abraão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Esta primeira parte, os primeiros versículos, o que podemos compreender, meditar, seja do texto em si, seja para a nossa vida? Temos que recordar aqui a troca de nome, neste versículo 5, de Abrão para Abraão, que mostra o quê? É o primeiro que recebe uma troca de nome da parte de Deus, mostrando que Deus confere a ele uma personalidade nova e uma missão, que estão refletidas no significado do novo nome que ele recebeu, que é pai de uma multitude de nações, multidão de nações. Então, nós devemos de recordar que o nome está em relação com a promessa que acompanha a aliança. E a partir de agora, a figura do patriarca e toda a sua personalidade depende da aliança com Deus. Está a serviço da mesma aliança. E isso também reflete em nós. Nós não trocamos o nome, poderíamos assim dizer, como antes. Até hoje algumas congregações o têm, mas antes do concílio era obrigado a maior parte das congregações a trocarem o nome os religiosos e religiosas. Por quê? Significando justamente esta mudança de vida. Mas mais do que somente mudarmos o nome, é a mudança daquele que éramos sem Deus e da nossa vida em aliança com Ele. Isso deve de estar diante de nós. O Senhor também trocou o nosso nome a partir do momento em que o encontramos e optamos e decidimos por viver com Ele na sua aliança. Mas isso está intimamente ligado à aliança, à vida. E eu e você, meu irmão, minha irmã, somos fiéis a esta aliança? Este ser filho de Deus, esta nova, entre aspas, personalidade que o Senhor nos deu enquanto convertidos, enquanto filhos seus, realmente é vivido por cada um de nós? Refletimos aquela aliança que temos com Deus? Ou não? Ou continuamos com o nome antigo? Ou seja, não mudamos. A nossa vida continua a mesma,
Não houve transformação no meu encontro com Deus. Deus me concedeu uma coisa ou outra, mas eu não mudei. Se for assim, ainda não entramos na sua aliança. Ainda não compreendemos aquilo que o Senhor quer de nós. E o que Ele quer é a transformação da nossa vida, é fazer aliança conosco, como segue a leitura. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. E o que compreendemos dessa segunda parte da leitura? Que Deus cria aliança conosco. E esta aliança é a nossa amizade com Deus. Entre Ele e o homem, entre Ele e eu, entre Ele e nós. E assim, meu irmão, minha irmã, como temos vivido a aliança que o Senhor fez conosco? Porque todo se trata de nos colocarmos neste caminho, escutarmos a verdade como ontem refletíamos com o Evangelho, e desta verdade vivermos, porque é esta verdade que guia a nossa vida, e por concebê-la, por compreendê-la, por compreender Deus na verdade que Ele nos revela, nós conformamos nossa vida a Deus. Isso é amizade com Deus. A amizade com Deus não é somente eu conversar com Ele, é uma das partes. Mas quando nós temos um amigo de verdade, fazemos tudo para que ele esteja bem, para ajudá-lo. Deus não precisa de nossa ajuda, pelo contrário, somos nós que necessitamos da sua. Mas nós queremos ver a Deus feliz, porque Ele nos quer feliz, porque Ele nos ensina o melhor, porque estamos sempre na Sua presença e todos os nossos atos, pensamentos, a nossa vida, realizamos na amizade com Ele e não no nosso parecer, na nossa pequenez. Porque se não somos amigos de Deus, se não vivemos na amizade com Deus, se Deus não é o nosso Pai, e Pai como aquele que educa, como aquele que ensina, como aquele que nos transforma, o que acontece? Nós, como ouviremos no Evangelho, somos amigos do demônio, ou pior, filhos. Então vivamos esta amizade que o Senhor coloca diante de nós. Passemos brevemente pelo Salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor lembra sempre da sua amizade e do seu amor para conosco. E diz o Salmo: procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Com qual constância nós buscamos a Deus? Buscamos a sua graça em nossas vidas, a sua transformação em cada um de nós. Quanto queremos ver a sua face, o brilho da sua graça em nossas vidas, a sua face resplandecendo em nossas almas, pela nossa transformação e conversão. Ele se recorda da aliança, mas eu e você, meu irmão, minha irmã, recordamos? E mais que recordar, vivemos? Passemos ao Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra.
Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tenhamos presente algumas partes do texto que de ontem para hoje, nós pulamos, saltamos e que brevemente nos faz a passagem do diálogo da verdade que se revela, que se impõe a cada um de nós, e como dizia, um trecho que dizia: vós tendes por pai o diabo e quereis cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas a mim, quando vos falo a verdade, não me credes. Qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo de verdade a verdade, por que não me credes? Estamos vendo aqui a continuidade do problema da verdade. Devemos de ter presentes que entre este trecho que não ouvimos e o trecho que ouvimos, e ainda alguns versículos por ler entre ontem e hoje, fora esses que acabei de ler, a questão da verdade e da contra-verdade, que é a falsidade, a mentira. Eles, os judeus aqui presentes, mas aqui transportemos também para a nossa vida, eles têm por verdade uma falsidade, aquilo que lhes agrada, aquilo que não é a verdade de Deus, que não lhes incomoda, que não lhes pede conversão. Então, vemos ao longo do texto Deus como Pai, como está aqui, o diabo como pai, como está no texto que acabei de ler, e também Abraão como pai. Três pais. Abraão se liga a Deus, o diabo se opõe. E o problema todo se encontra na questão da verdade. Não somente como uma verdade intelectual, mas como aquela contemplação que meditamos ontem. Quem não escutou, volte ontem para escutar, para entrarmos em sintonia e compreendermos melhor. Então, nós devemos de ver se temos este encontro verdadeiro e sincero com Deus e deixamos que Ele nos fale a sua verdade, o seu ensinamento, nos una a si e nos unindo a si, nós nos unimos a Ele. Aceitamos aquilo que o Senhor nos pede. Aceitamos que muitas coisas talvez nos sejam doloridas, difíceis, mas conformamos a nossa vida a Ele, porque Ele é o sentido da nossa existência, da nossa história. Caso não façamos, caso pretendamos viver de uma verdade que se opõe ao Evangelho, que se opõe à fé, que se opõe aos sacramentos de 2000 anos de igreja, nós estamos vivendo numa mentira. Não podemos colocar tudo a nosso bel prazer, porque isso é contrário ao Deus que se revela. E recordemos o que meditamos ontem ainda, ortodoxia, a reta fé, que, por ser vivida retamente, por ser conhecida retamente, melhor dizendo, transforma a minha vida. Não é uma ortopraxis, um fazer, fazer, fazer. Não. É um conhecer, ter intimidade, e esta intimidade, amor a Deus, me transforma, me faz agir do modo de Deus. E Jesus fala: quem de vocês me condena ao pecado? Me diz que tenho pecado. Nenhum deles pode acusar Jesus de pecado, porque em nada pecou diante deles. E o próximo versículo, antes de chegarmos ainda ao texto que ouvimos do Evangelho de hoje: aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Duras palavras de Jesus para aqueles judeus, mas que podem se voltar a nós, meu irmão, minha irmã, a mim e a você. Quem é de Deus ouve. Ouve. Recordamos ontem, ouvir, a fé entra pelo ouvido, pela escuta. 1, 2, 10, 100 mil vezes.
até que me transforma, que me une a Deus, que eu conheço, que eu compreendo profundamente o que Deus quer dizer e não somente de uma leitura superficial do texto, ou uma leitura superficial da minha vida e dos sacramentos da igreja. Eu entro na profundidade, na dinâmica de Deus. E assim, isso transforma a nossa vida. E não podemos agir como aqueles que queriam matar Jesus e como colocamos ontem, tantas vezes, nós queremos matar a Jesus. Não, Padre, não. Sim, queremos, por quê? Porque Jesus nos incomoda. Quem está no pecado quer matar a Cristo. Recordemos como terminávamos a meditação ontem. Por quê? Porque não quer saber da graça, da palavra, dos sacramentos. Cristo, não, para quê? Deixa eu aqui, eu estou aproveitando minha vida, me divertindo. Cuidado. Estamos ouvindo a Deus ou o demônio? O inimigo de Deus. Tudo que se opõe a Deus. E o diabo existe, hein? Senão o Senhor não teria feito exorcismo na Bíblia. O próprio Jesus teria falado que não existe demônio. Porque se ele é Deus, ele não brincaria com essas coisas, não mentiria para nós. Então responderam os judeus: não dizemos bem que tu és samaritano e que tens um demônio? Está dizendo, você é um pagão, vive como um pagão, pecador samaritano. E és um louco, você está louco. É por isso que o chamam de samaritano também, porque está mudando aquilo que é a observância do rito hebraico, destruindo para eles o rito hebraico. Mas tem um demônio por quê? Porque parece um louco. E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Honra meu Pai, e vós me desonrastes. Jesus, ao escutar dos judeus que ele tem um demônio, repele esta afronta, mostrando que honra a Deus, seu Pai, e que o demônio não faz, nem induz ninguém a fazer, e que é porque cumpre tal dever que eles o injuriam. Da ofensa que lhe fazem, não toma vingança, porque não procura a grandeza e glória próprias. A sua missão é sofrer para salvar. Mas os que os ultrajam, assim não ficarão impunes, porque Deus castiga os que desprezam os seus enviados e zela a honra de seu unigênito. É assim que o Senhor Deus age. Castiga quem despreza os seus enviados e zela a honra de seu Filho. Não ficam impunes. Sabemos que muitos daqueles que perseguiram Jesus não ficaram impunes, assim como ao longo dos séculos, por causa de atacarem Jesus e sua igreja, sofreram consequências terríveis muitas vezes em sua vida. E o que nos introduz ao evangelho de hoje, eu não busco a minha glória, há quem a busque e faça a justiça. É isso que encerrava o trecho que se antepõe ao que escutamos no evangelho de hoje. Jesus não busca a sua glória, mas eles sim. Eles estão buscando a sua glória. Não ouvem a Deus, ouvem a si, ouvem ao seu egoísmo, a si próprios e se esquecem dos ensinamentos do Pai. Entremos agora ao evangelho de hoje. Até me prolonguei muito no trecho que não nos é colocado na liturgia, mas, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O que está dizendo Jesus? Jesus está nos indicando que se guardamos, se vivemos na sua palavra, se moramos, como dizíamos ontem, nos seus ensinamentos, não morreremos. Viveremos, teremos a vida em nós. A vida que é a vida eterna, sim, mas não somente é a vida sobrenatural que nos prepara para a vida eterna nesta terra. Então começa aqui. Olhemos os santos. Ali está o modelo. Eles tiveram vida verdadeira. Não tiveram morte em si. Quando se abandonaram totalmente nas mãos de Deus, não viram a morte, nem aqui, nem na eternidade. E Jesus também está falando da morte eterna, do inferno. Quem pratica minhas palavras. Por quê? Quem conheceu a verdade, se deixou tocar pelo conhecimento desta verdade e se transformou por esta amizade com Deus.
A mesma amizade de Abraão, que ouvimos na primeira leitura. A aliança, a amizade. Uma amizade que não é, eu converso com Deus, eu rezo e não sei o quê, mas a minha vida continua no pecado. Isso não é amizade com Deus. É um fingimento. E infelizmente muitos vivem assim. Não se esforçam em mudar uma vírgula da sua vida. Nós não podemos ser assim, irmão e irmã. Nós devemos de conformar a nossa vida a Cristo, como diz São Paulo. Sigamos a leitura do Evangelho. Os judeus continuam dizendo que tem o demônio e dizem que Abraão morreu e os profetas. E agora ele diz isso? Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Aqui devemos de compreender que Jesus está lhes indicando uma vez mais que é o Messias. Porque foi dito já no Antigo Testamento que o Messias era maior do que seria maior do que Abraão. Não seria menor, mas sim maior que Abraão. Nós devemos de ver. Jesus então chama a esta vida que eles não querem, que eles rejeitam, que é a vida eterna. Que somente acontece quem pratica os ensinamentos de Jesus. Quem é fiel a Cristo, da sua experiência da morte e terá a vida escatológica em si. Isto é a ressurreição e a vida que disse o Senhor. E Jesus, falando desta questão agora aqui, quem pretendes tu ser? O que está dizendo? Mais uma vez, repito, que o Messias é maior do que todos os patriarcas e maior que qualquer figura da história de Israel. Então, eles não estão reconhecendo, estão falando quem é Jesus e não reconhecem quem é Jesus. Por quê? Porque eles não querem aceitá-lo. Eles não querem aceitar o seu sinal de humildade, a sua fraqueza, a sua pobreza. Não querem acolher Jesus desta forma. Querem aquele que é o liberador do povo. Liberador. Um rei que vem com a espada e derrotará todos os inimigos. Então, Jesus mostra uma vez mais, digo, que é aquele da tradição rabínica, superior a Abraão, como eles mesmos disseram. Mas eles leem a obra de Deus e continuam fechados, não se abrem. O conhecimento que ele tem do Pai o empurra a realizar a sua missão e a observar a sua palavra, e assim fazendo, explica com seu comportamento quem é Deus. Se fizesse diversamente, seria um mentiroso como eles, que não querem praticar, não querem praticamente reconhecer a Deus. Neste ponto, parece que João queria fazer entender a nós que há uma fratura entre Jesus e os seus inimigos. E um dado, de fato, irreversível, que se traduz em duas mentalidades opostas e irreduzíveis, em sintonia com o mundo de Deus ou com aquele do diabo. Então só existem duas opções, irmão e irmã. Não há outra. Ou nós entramos na mentalidade de Deus, caminhamos, nos esforçamos dia após dia para entrarmos na mentalidade de Deus, ou nos levaremos pela mentalidade do mundo, do diabo. Recordemos aquilo que disse Jesus a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Então a mentalidade diabólica também está na mentalidade humana, sem a graça. E nós estamos em qual mentalidade? Irreduzíveis na mentalidade diabólica, que se opõe ao Evangelho, à santidade, a Deus? Ou estamos na mentalidade divina, nos esforçando em entrar na vida sobrenatural que o próprio Senhor nos oferece de todas as formas, nos dá a sua graça, o seu Espírito, os sacramentos? Temos nos esforçado ou não queremos? É muito desafiador, é muito difícil. Tudo na vida é difícil. Mas quando nós queremos algo para nosso prazer,
Nós nos esforçamos. Agora, a vida divina, como nós não encontramos prazer de início, nós não queremos? Como podemos ser assim? Devemos de superar esta mentalidade. Então a Jesus não resta outra coisa que tomar distância dos seus inimigos, afirmando que Abraão mesmo, como Moisés, é o seu testemunho, são suas testemunhas. Abraão viu o tempo da salvação que iria chegar, o tempo messiânico, com uma visão que Deus lhe deu e se alegrou muito. Já a tradição judaica, no comentar Gênesis 15:18, afirma justamente isso. Por isso, Jesus foi desejado e venerado pelo próprio Abraão, e o mais grande é mais grande de todos os profetas e patriarcas. Os inimigos, já não concordando com as sábias palavras de Jesus, não têm outra coisa a não ser falar agora da sua idade. Por quê? Porque eles não compreendem, não querem compreender Jesus. Eles mudam a intenção de Jesus e pensam no conhecimento direto de Abraão da sua parte. Abraão morreu séculos antes. Como que você não tem nem 50 anos e como que você diz conhecer Abraão? Ou seja, traduzem isso mais uma vez para uma linguagem carnal, humana. Ainda esses dias meditávamos com o Evangelho de João. Devemos de superar a mentalidade carnal e entrar na mentalidade sobrenatural e espiritual. Aqui eles trocam. Espera, mas você não tem nem 50 anos. Que isso? Você está louco? Como que você viu Jesus? Mas não conseguem, mais uma vez, entrar na dimensão onde habita o Espírito de Deus. A Jesus só resta agora proclamar solenemente sua divindade, que fecha o texto de hoje. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Aqui estamos diante da plenitude da revelação de Jesus em todo o diálogo que escutamos. Jesus se proclama Deus, pré-existente, o vivente, como é o Senhor Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus para nós. Então, eles não aceitam aquilo, não toleram a afirmação de Jesus e querem agora realizar aquilo que era a lei de Moisés, apedrejar Jesus. Mas não era ainda a hora de Jesus, como bem sabemos, e por isso Jesus se retira. Mais do que isso, devemos de compreender a retirada de Jesus. Jesus, que Abraão viu, teve a visão do futuro, se alegrou com isso. Aqueles que dizem ser seus filhos querem matá-lo. E Deus disse na aliança o quê? Que escutamos na primeira leitura: sejam fiéis, tu e tua descendência. A descendência de Abraão não permaneceu fiel. E isso tenhamos claro, hein? Em relação ao texto, e quero dizer também a nossa vida. A descendência da fé, nós também somos filhos de Abraão pela fé. Então também nós podemos pecar aqui. Não coloquemos somente as pessoas que estão aqui com Jesus no diálogo. Eu e você também. Se nós não somos fiéis, vamos usar a lei de Moisés, ou aquilo que o Senhor ensinou de forma tão carnal, a ponto de afastar Jesus de nossas vidas? Nós devemos de ter isso claro. Jesus quer se revelar para nós, mas se nós nos opomos à sua verdade, se nós somos indispostos a nos deixar surpreender por Jesus, surpreender a vida da graça de Deus em nós, nós também fazemos a mesma coisa que encerra o evangelho de hoje. Pegamos em pedras para apedrejar Jesus. É assim que temos agido com o Senhor? Pela escolha de viver as nossas vontades, o nosso egoísmo, os prazeres da carne, as coisas do mundo, é assim que temos vivido contra o Senhor? Pelos pecados, buscando apedrejá-lo e afastá-lo para que não me tire dos prazeres da vida aos quais eu estou vivendo e que parece-me que a vida da fé é tão tediosa,
que eu não consigo viver isso, então é melhor afastar Cristo de mim? A escolha é minha e tua, irmão e irmã. Nós é que devemos de ser, cada um de nós, fiéis ao Senhor, fiéis à sua amizade conosco, à sua aliança, ao seu amor. Se não fizermos, nós sofreremos as consequências de rejeitarmos Jesus com a nossa vida. Então decidamos. Ou seguimos Abraão, pai na fé, e vivemos a fé de Abraão e temos a Deus por pai, ou fingimos viver a fé e temos por pai o demônio. São as duas opções, não há outra. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos sempre e cada vez mais a voz de seu Filho amado, através da ação e obra do Espírito Santo em nós, e reconhecendo assim o seu amor, a sua bondade, nos coloquemos a procurar a verdade, a conhecê-la, a contemplá-la, a vivenciá-la, e vivendo cada vez mais a santidade nas nossas vidas, a fidelidade, a aliança de Deus para conosco e a nossa fidelidade para com Ele, possamos alcançar um dia a glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.